boa noite, bom dia, ou sei lá qual é o horário que você vai estar vendo esse podcast, né? Ou esse QuinturaCast. E olha, eu hoje nem desliguei o ventilador só para receber esse cara aqui. Eu estou falando de um artista. Diz ele que é da segunda geração dos quadrinistas do Rio Grande do Norte, mas eu tenho para mim que ele é das primeiras. Mas eu estou falando das primeiras gerações, daquelas que realmente produziram muito quadrinhos, né? Porque veio muita gente que antes que fez quadrinho, tem muita gente que fez quadrinho, mas é uma coisa resumida, é aquela coisa de você fazer um quadrinho ou outro no jornal. Então, eu acho que a geração de Luiz Elcio foi a que mais fez realmente o quadrinho, assim, como revista. Não é não, Luiz Elcio? Diga aí, você. Pessoal, é um prazer estar aqui, né, conversando com o Vandé e com vocês, tá certo? Com alegria, né, que a gente vai falar sobre quadrinhos, né? Como você falou, né, eu sou da segunda geração. A primeira geração do Grupec, né, Manuel, Anchieta, Lindenberg, Reinaldo Azevedo, Luiz Pinheiro, Falves, Silvas, eles começaram a publicar no jornal O Diário de Natal, no jornal O Poti. Aos domingos se chamava O Poti, saía, né? Então eles publicaram semanalmente durante 60 semanas. Tá certo? Então, né, eles fizeram durante 60 semanas seguidas, né? Histórias em quadrinhos que toda semana saía uma página, um capítulo, né? Da história em quadrinho era publicada nessa sequência, né? Depois essas histórias, muitas delas nunca viraram revista em quadrinhos, sabe? Eram publicadas só no jornal Só no mesmo, só jornal no jornal mesmo, né? mesmo, né? Aí depois, realmente, as revistas em quadrinhos, Isso foi o quê? Os anos 70, 80, 71, 70, 71, tá vendo 71, só? 72, foi. Aí o que acontece? Depois, né, Alcides, Mandel, quando eles terminam, porque Anchieta Fernandes foi um dos fundadores do Grupec, né? E ele dizia que a criação do grupo, o Grupec, ele lembrava muito de quando houve a primeira exposição da história em quadrinhos do Rio Grande do Norte. Foi na biblioteca Câmara Cascudo, sabe? E eles, quando ia chegando, Anchieta Fernandes ia chegando, tinha uma luz que ficava acendendo e piscando, acendendo e piscando. Ele dizia que o Grupec é mais ou menos isso, é uma luz que acende, apaga, então vai e vem. Tem uns períodos que Tinha uns ela períodos que produzia muito, tinha uns períodos que tava. totalmente sem fazer nada. Então assim foi o Grupec também, né? Então, durante esses mais de ano, ele ficou publicando essa revista, né? No jornal Diário Natal, e depois parou e cada um foi fazer um trabalho diferente, né? Manel começou mais a publicar os próprios, as histórias em quadrinhos, né? Ele começou, fez um trabalho para Guararapes, que foi distribuído por todo o Nordeste, sabe? Depois ele começou a fazer encartes, tipo o Natal, né? A Proclamação da República, Santos Dumont, sabe? Ele fez vários encartes que distribuía para jornais também daqui do Rio Grande do Norte e depois tentou fazer também circular no Nordeste. Mas a revista Quadrinhos, né? Aí depois Alcides, né? Ele entrou no Grupo PEC, já estava o pessoal já mais começando a terminar a primeira fase, né? E Alcides entra e depois ele com Enoque Silva, Enoque Domingos, eles lançam uma revista Maturi, que tinha uma versão um pouco diferente do trabalho feito para o pessoal do Grupec, né? O Grupec tinha seus personagens, né? Tinha diferente trabalhar com a ideia de personagem, né? Trabalhava com essa ideia de personagem. Já a Maturi não, a Maturi tinha o personagem também, mas tinha mais um trabalho mais underground, sabe? Uma visão mais crítica, né? Era um quadrinho mais de anarquia, né? Como diz Enoque, né? A Maturi é inspirada na natureza, em tudo que tem da Maturi a natureza humana. A sacanagem, o humor, a crítica, a ironia, o sacarno, os personagens estranhos, as lendas. Eu não sei se tem no Brasil uma revista como essa preocupação que faz essas viagens que a gente fazia. Tinha essas viagens, né, de Enoque, né, Enoque Domingos, né, que Ou seja, era uma coisa que você não precisava se fixar, ter um personagem para estar ali na Maturi, né? era Era muito interessante você ter uma ideia, uma ela história. era muito irônica, né? Era muito desse movimento underground, sabe? De você fazer a crítica tanto social, sabe? Numa época que era proibido, né? Então tem isso também. Tanto que a revista era pequenininha, né? Tinha até essa brincadeira. Os caras diziam que a revista era do tamanho de um bolso. O cara escondia no bolso, sabe? Né? E qualquer coisa. Você agora me lembrou aqueles bolsilivros.
né? Que era uma coisa também. Ela era menor ainda, era metade de um bolso livre. Metade de um bolso Era livre. metade de um bolso livre. Aqueles bolsos livres de faroeste, né? Você tá dizendo, É, né? Pois isso, é, isso. ali é um quarto de página. Ela era menor ainda. Então a revista Maturita teve essa segunda fase, né? Que foi com Alcides, com Enoque, aí tinha J. Medeiros também, sabe? Vários artistas, né? E Tarcísio. Depois Alcides também fez uma outra revista com o Lindenberg, chamada Cabra Macho, né? E a Maturita ela fez muito sucesso. Tem ideia, a Enfio, né? Enfio fez uma capa, né? A Enfio levava a revista para distribuir lá no Rio de Janeiro, botava nas bancas, sabe? Trazia o dinheiro, com o dinheiro do pessoal da venda da revista, fazia novas revistas, né? E foi quando o parque gráfico também começou a melhorar no Natal. Vamos lembrar que quadrinhos é uma indústria, né? Ela faz parte de uma indústria gráfica. E Natal é uma cidade pequena, né? O Rio Grande do Norte é um estado pequeno, e Natal é uma cidade pequena se você comparar, né, a indústria gráfica daqui com Com as os outras, outros né? estados, Realmente. principalmente se for comparar com o sul do país. Né? Porque às vezes as pessoas querem fazer comparativo, mas não levam certas coisas em consideração, como a época, né, e as condições financeiras, que são importantes para entender, às vezes, certos trabalhos. Muito importante, né? Porque a gente. Se hoje em dia ainda tem. Você ainda encontra gráficas melhores fora do estado, imagine no final dos anos. Isso é final dos anos 70 para os anos 80. O Maturi 76, exatamente, 76 80. Aí o que acontece? Aí a Maturi para também, tá certo? Para também e depois vai levar um tempo para se reorganizar. Aí quando foi em 70, 80, 79, 80, né, o professor Valfredo Brasil, Dom Lucas, que era professor de matemática também, né, e foi ex-padre, né, por isso que ele se chamava Dom Lucas. Inclusive foi quem fez o casamento de Manuel Amaral. O professor Valfredo, ele tinha uma gibiteca. A gibiteca do Rio Grande do Norte era para ser a primeira gibiteca, antes da gibiteca de Curitiba. Tu acredita? Só que Dom Lucas foi doar todo o acervo dele para a Escola Técnica Federal, né, hoje que é um IF, e o reitor não quis, depois virou deputado. Não sei o que, não valorizou o quadrinho, né? Você veja o preconceito que existia naquela época. Aí ele ficou com essa gibiteca dele, por coincidência, né? Com pouco tempo depois, o pessoal criou a primeira gibiteca do Brasil. Então ele podia ter sido, né, pioneiro nessa questão de gibitecas, né? Também. Uhum. Tá certo? Não foi por causa exatamente de um reitor do Instituto Federal, depois virou deputado federal, que não quis, sabe? Simplesmente não quis. Quer dizer, aí o que foi que aconteceu? O professor ficou com essa biblioteca, essa gibiteca em casa. E ele como sendo professor da ETFER, sempre falava de quadrinhos, a ser professor de matemática, né? Ele depois começou a criar jogos educativos, sabe? Criou vários jogos, defendeu bastante esses jogos, sabe? E ele era também professor de arte, porque naquela época, de 79, não existe, foi obrigatório, a partir de 79 foi obrigatório o curso de educação, começou os cursos de educação artística na nossa faculdade, e começou a ser obrigatório, só que às vezes não tinha professor formado, mas os professores que tinham determinados conhecimentos podiam dar aula de arte, né? Porque não tinha professor formado, então foram pegando quem era artista, quem era da área, não sei o que, sabe? E depois foi começar a formação de professores. Então o professor Dom Lucas estava na UTFER e gostava de arte, né? Que ele era um cara muito culto, né? Ele sempre trabalhou com arte, com literatura, sabe? Com desenho, né? E ele falava de desenho, de história em quadrinho. E meu irmão fazia ETFER em 78, e em 78 ele falou que tinha, né? Gostava de desenho, que tinha criado um grupo, o Grupo PEC e tal, e queria criar um novo grupo. E eu fui lá conhecer ele, né? Aí fui lá conhecer o professor Valfredo. Foi coincidência, ele pediu pra gente juntar um grupo. E começou com eu, Ivan Cabral e um outro menino. Não lembro se era o Hélio ou depois Hélio. Aí pronto. E a gente começou a frequentar a casa do professor Valfredo, ia lá para ver a gibiteca dele, ficava lendo as revistas, né? Ele não emprestava o livro, não, né? Ficava lá, tinha que ler para cá dele. Era 2 horas de viagem, a gente chegava lá. Chegava lá e tinha que ler lá. Natal era uma cidade pequena, mas tinha pouco pra você ver como é que é. Era uma cidade pequena, mas você tinha. Era quase isso. Você ia, sabe, passava o dia todo em lá e pronto, né? Lendo os livros, conversando, discutindo. Pronto. Aí ele começou a pensar em voltar a publicar no jornal. E ensinou a gente algumas coisas, né? Pra gente poder começar a publicar no jornal. Acontece que o pessoal do jornal não se interessou. O pessoal do jornal, né, não queria pagar aos artistas, sabe? Aí eles, não, mas não vou também, né? Você mandar vocês trabalhar de graça. Eles, então eu vou fazer outra coisa com vocês. Eu vou apresentar vocês aos artistas, né? Aí me levou para eu conhecer Manuel Amaral. E Ivan acabou não indo também. Foi depois só, sabe? Mas não interessou-se tanto. E eu comecei a conviver com os artistas, que foi exatamente com o Manuel Amaral. E quando eu conheci Manuel Amaral, por coincidência, ele estava começando a fazer um novo projeto de quadrinhos, que era a revista Igapó.
ele e Alcides, né? Eles estavam se organizaram, Alcides trabalha funcionário da Fundação Zé Augusto. O professor Deif Gugel organizou uma ideia de contar a história do Rio Grande do Norte em quadrinhos, exatamente baseado na ideia de Câmara Cascudo. Que Alcides e Manuel foram visitar a Câmara Cascudo, ele dizia, e o velho deu esse recado pra gente, né? Ó, que é essa aqui que tá na capa. Pode mostrar pra cá. Na arte de Gilvan Lira, aqui de São Rafael, né? Que era qual foi o conselho de Cascudo? Dália, Dália que é o nome da mulher de Cascudo, né? Venha ver aqui, ó, estão colocando a história na rua, em quadrinhos. Então ele deu esse conselho, né? Para Manel e para Alcides, né? Olha, coloca a revista A História na Rua, né? Coloca a história na rua, né? Fala sobre a história. E Alcides que ficou com aquilo na cabeça, começando com o Manel, e falaram isso para Deif Gugel, e Deif falou desse conselho de Cascudo, e aí Deif disse, o que é que vocês precisam? Disse, não, precisa que o senhor ajude a gente, banco, né? Para a gente começar a fazer a revista. Eles eram funcionário público, ou seja, funcionário público de lá, deu as condições para quê? Para eles ir a Mossoró, bater foto, fazer fotografia, ter tempo de pesquisa e desenhar. E assim foi feito. E foi feito a revista Lampião em Mossoró. Ataque Lampião em Mossoró, né? E essa revista foi lançada pela Fundação Zé Augusto e foi um sucesso, né? Nessa época foi o tempo que eu conheci. Aí, diga-me, por exemplo, aí pronto, você começou aí. Foi essa daí o primeiro quadrinho que você... Exatamente. Eu e Márcio Coelho, né? Nesse tempo, Márcio tinha entrado também, já tá fazendo ETFERN também, Escola Técnica Federal, né? Os IF hoje. E a gente ficou ajudando, né? A gente preenchia os pretos, fazia as armas, sabe? Sei. As linhas retas das armas, para ir adiantando o serviço, né? E ficar conversando, falando sobre arte. E a gente viajou, por exemplo, a gente veio pro interior aqui fazer umas fotos de caatinga, sabe? Comprava um chapéu de cangaceiro, ficava na posição, sabe? Fazia as cenas da revista em quadrinhos. Então, como a gente começou fazendo isso, né? Trabalhando. Justamente para trabalhar o quadrinho no estilo clássico, né? No De estilo realmente clássico, você ver aquilo e desenhar aquilo. Existia uma pesquisa histórica, né? A pesquisa de roupa e tal, né? E pronto. Aí depois foi a segunda revista, né, dessa história seria para contar a história do Rio Grande do Norte em quadrinhos, em capítulos, né? Era a história de Jesuíno Brilhante, tá certo? Aí Manel fez o roteiro e começaram a produzir a revista, né, ele e Alcides. Só que aí Manel teve uma proposta de trabalho muito boa, né, para ele no Acre, e ele foi embora. Viajou pro Acre, né? E acabou levando, né, os originais e lá, o Acre é longe, né? E por causa disso acabou, não houve a continuidade do projeto, né? Passou-se alguns anos, depois a gente voltou, tá certo? Isso foi em 80, nos anos 80, depois 5 anos depois, 7 anos depois, a gente voltou a fazer, terminou essa história com ele. Ele voltou a Natal, né? Trouxe os originais, trouxe o roteiro, sabe? E eu desenhei, aí nesse tempo eu já estava desenhando, eu desenhei, Alcides passou tinta, sabe? A gente usou o modelo e desenhou a história de Jesuíno Brilhante. E foi no tempo que Ziraldo era presidente da Funarte. E Ziraldo, como é o nome, patrocinou, né? A gente fez 5.000 revistas. 5.000 revistas na época, que foi distribuída lá em Patu, sabe? A gente fez a viagem em Patu, depois a gente organizou um grupo de teatro, foi apresentar a peça Jesuíno Brilhante lá em Patu, sabe? E foi muito, muito legal, né? E a revista foi distribuída nas escolas. Então foi a continuação. Mas quando aí dá uma parada de novo, o grupo pega, a luz acende e a luz apaga, né? Pronto, aí acabou apagando e foi que Alcides... Só um complemento aqui. Elcio fala em passar tinta aí, porque lembrando, quadrinho não é só desenho, né? Quadrinho tem um processo. Você faz em desenho em grafite, passar a tinta é fazer a parte em preto, viu? Para quem não sabe esse processo, quadrinho tem todo um processo. Tem o cara que faz o desenho, às vezes é o mesmo desenhista que faz a tinta, né? Mas muitas vezes alguém faz o desenho, outra pessoa passa a tinta, que é cobrir o desenho, como o pessoal costuma dizer, né? Mas continuando, só essa explicaçãozinha para quem às vezes não sabe como é o processo de quadrinho, né? Mas continue. Quando chegou mais ou menos em 85 para 86, tá certo? Alcides foi convidado para montar uma escolinha de arte. E ele me convidou também, era chamado Ateliê Central. Ele organizou o projeto e montou esse ateliê. E eu estava também fazendo faculdade, né? E de artes visuais, né? Educação artística na época. E ele me convidou também e a gente foi e montou esse Ateliê Central, que era uma escola de desenho. E aí, lá nesse Ateliê Central, a gente começou a dar aula de desenho, pintura, e aquarela, e xilografura, Alcides, né? E aquarela, e tinha também o que mais?
aqui, e a gente organizou o grupo, aí resolveu reorganizar o grupo de quadrinhos. E assim resolveu reeditar a revista Maturi. A gente começou de novo a editar a Maturi, né? Eu acho que foi em 87 para 88, 85. Eu não estou lembrando da data, não sou meio ruim de data. Eu sei que foi, foi 86, eu acho que foi por 86, aí. pronto. Aí começou e pronto. E aí pronto, aí foi interessante, que foi 2 anos bem interessante. A gente chegou a fazer assim umas 15 revistas seguidas, quase todo mês tinha, no máximo de 2 em 2 meses, sabe? E a revista foi aumentando de tamanho, ela começou pequenininha, naquele formato que eu falei, né? Quase 1/4 de página, depois ela foi aumentando para o formato de bolso, depois ela foi para o meio ofício, e depois ela ficou nesse meio ofício, que é mais ou menos a metade hoje de 1/4, como chamam, né? Que Então, seria exatamente, essa aí. mais ou menos É o isso, A3, né? A3, é isso aí, né? A3 não, Não, é A5. A5. Pronto, é um Mais A5, ou ela menos ficou esse nesse formato, tamanho ela aqui. começou desse tamanho. E Pronto, era assim. era assim, Pronto, não vamos é dar isso? um exemplo. Pronto, ela era desse tamanho aqui, tá vendo aqui, ó. Ó, vamos ver. Ó, uma folha completa, né? Aí você dobrava. A revista Benzer era quase uma folha só, quase um fanzine. Então era isso, era 16 páginas, né? Ó. Assim. Pronto, é desse tamanho. Começou Aí assim. depois foi para esse. Né? E pro final ficou desse tamanho. Finalizou. Então, em 40 anos ela. Nesse coisa de apague e acenda, apague e acenda. Aí a Maturi, pronto. Aí, então a gente tirou, aí pronto. Aí foi se organizando cada vez mais lá na Ateliê Central, o grupo de quadrinhos e tal. E a gente foi ampliando, vendendo revistas, sabe? Organizou um grupo de teatro para divulgar a revista. E chegou a fazer, acho que como eu falei, né? Umas 15 revistas Maturi, sabe? Seguidas, né? Só que aí novamente parou de novo depois, né? Porque também exatamente. Apagava. Era quando apagava. Porque aí a gente viu também que começou a ter uma demanda de se trabalhar muitas cartilhas educativas que estavam rendendo, né? Rendendo financeiramente. Porque a gente viu que também para concorrer, né? Foi no tempo que começou aquele boom dos quadrinhos, sabe? Você lembra que houve um boom dos quadrinhos, né? Pronto. Então, o pessoal começando a fazer, então, né? As pessoas, assim, todo mundo começando a produzir, então a gente tinha essa produção bem destacada aqui no Rio Grande do Norte. Só que veio a crise dos anos 90, né? Pronto, aí a gente parou novamente a revista, né? Foram vários fatores, esse foi um deles também, né? E tinha que batalhar publicidade, sei o que, o tempo, né? Aí a gente resolveu começar a trabalhar também fazendo essas cartilhas, por exemplo, cartilhas educativas. Uma coisa que você falou aí, Elcio, por exemplo, vocês tinham a Maturi, né? A Maturi também era muito bancada por patrocínio, né? Era patrocínio, exatamente. Por exemplo, a gente só conseguia fazer a revista graças aos amigos, né? Os patrocínios, né? Amigos e patrocínio, porque às vezes os primeiros patrocínios eram exatamente do amigo. As tiragens, a gente fazia tiragem interessante. Como ela era pequenininha, né, que você viu, foi crescendo, então chegava atrás, no mínimo era 500, depois passou para 1.000, depois 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Teve uma Maturi daquela pequenininha que eu tirei 10.000 exemplares e distribuía todo dia de graça. A gente ia distribuir em eventos culturais, em abertura do teatro, sabe, em shows musicais, distribuía, né, com os patrocinadores. Então, exatamente, o cara arranjava um determinado patrocínio, botava lá a padaria dele, sei o quê, né, deixava a revista para ele distribuir com os amigos, sabe? Então a revista era toda circulava, ela se pagava, digamos assim, né? E ainda sobrava um dinheiro para gente fazer a próxima revista. Então ela não tinha uma rentabilidade, né? Digamos assim, para você viver daquilo, mas a própria revista se pagava. E acabava também mostrando que existe artista, exato, que existe porque arte, exatamente, né? deram um chama às vezes para outros trabalhos, né? Outros trabalhos, sim. né? Porque também, como diz, a gente também tinha, nesse interim também, né? Como eu dizer, nesse intervalo de tempo, a gente também, eu como nem eu, né? Me formei como professor, né? E tinha que trabalhar, tinha também os horários de trabalho, né? Então, a maioria normalmente tinha um outro emprego, além de desenhar, né? Então, tinha que trabalhar ou trabalhava com propaganda, publicidade, eu trabalhava como jornalista, eu trabalhava como professor, tá certo? Trabalhava, às vezes, como artista, né? Vivia só do trabalho de pintura também, porque também tinha, né, o trabalho de ilustração. Então, o quadrinho também estava ali entre mais uma coisa a mais, né? Mas não era só isso. Até porque se estava voltado para um mercado interno, né? E depois a gente viu que tinha como ganhar dinheiro com esse mercado interno, mas não fazendo, digamos, essas revistas com personagens, ou querendo brigar na banca com o pessoal. Aqueles que já eram grandes, né? Com uma qualidade gráfica muito maior, com preço mais barato, sabe? Que não dá para manter o preço, exatamente pelos custos gráficos, que era muito alto. Você não tinha revista colorida, a gente não conseguia fazer isso. Fazia no máximo a capa, às vezes 2 cores, sabe? Ou às vezes a gente chegou até, às vezes, a alugar a máquina para imprimir em casa mesmo, né? Para poder ter algum lucro. Algum lucro, exatamente. Então,
Aí depois a gente viu exatamente isso, né? Então, diante dessas dificuldades, para outra coisa que pudesse continuar fazendo quadrinho, mas rendendo dinheiro, que foram as cartilhas educativas, né? Por exemplo, História das Cidades, né? Então, a gente conseguiu fazer E é uma várias. coisa que o quadrinho também trouxe, né? Porque, por exemplo, ainda há pessoas que dizem que não dá para ganhar dinheiro com quadrinho, quadrinho diretamente, né? Mas o quadrinho foi que levou vocês à cartilha, né? É que levou vocês a ser conhecido, né? A dizer que também tem o artista que faz esse tipo de coisa aqui no Rio Grande do Norte, né? É, Vocês foram pioneiros nesse sentido. eu acho que cada um busca um caminho, né? Esse foi um dos caminhos que a gente trilhou, né? Não foram todos também, né? Todos, Também tem entendi. isso também, porque o que acontece? O dono do grupo, né? Às vezes tem momentos que as pessoas não convergem todos para a mesma ideia, né? Então buscam outros caminhos, né? Por exemplo, Gilvan, né? Que eu falei que é daqui de coisa, ele foi para São Paulo, né? Ele foi trabalhar com quadrinhos lá em São Paulo. Então, ele foi para São Paulo, ele trabalhou muitos anos em São Paulo, desenhando quadrinhos, né? Outros artistas também pararam de desenhar, ou então procuraram desenhar para editoras de fora, tá certo? Mas aí com uma intensidade menor. Mas a gente continuou mantendo um certo ritmo de produção, porque a gente buscou exatamente outro caminho. Qual foi esse caminho? Foi exatamente esse caminho voltado para a área mais educacional e cultural, né? Dentro dessa coisa. Então a gente organizou essa história das cidades, a gente organizava cartilhas educativas, sabe? E a da cidade a gente chegou a fazer umas 8 cidades diferentes, né? Agora era difícil, porque também por a questão dos custos. Porque às vezes os prefeitos preferiam pagar 10 vezes mais num show, numa noite só, sabe? Do que às vezes fazendo um trabalho que ia ficar, às vezes, Para a eternidade, basicamente, né? exatamente, você podia fazer uma tiragem e distribuir para todos os estudantes de todas as escolas, sabe? Cada um recebendo uma, sabe? E revista com a história da sua cidade e tal. Então, às vezes, a gente tem que fazer o quê? Não, o cara eu só tenho tanto. Aí a gente tem que diminuir o número de páginas, né? Porque também para não trabalhar de graça, como se diz, né? Você tem que ter um lucro, né? Sim. Então você podia fazer contar a história com 30 páginas. Então você às vezes diminuiu para 16, porque o cara só queria pagar tanto, porque exatamente por causa dessa coisa. E às vezes tem uns que não pagavam, a gente levou até um enxerto, sabe? Então o que acontece? Tinha que se fazer essa adaptação. Então a gente procurou fazer esses caminhos, né? E conseguiu, né? Fazer e trabalhar bastante. Aí depois a gente teve a oportunidade de voltar novamente ao diário de Natal. Surgiu uma oportunidade, foi com outro suplemento, né? Todo domingo foi criado o suplemento do Cascudinho, que tinha histórias em quadrinhos e também era muito voltado para a arte. Como eu falei, né? O Cid era funcionário da Fundação Zé Augusto e a gente começou a viajar pelos interiores do Rio Grande do Norte, né? Organizando, né? Ele trabalhava na oficina de gravura, né? E eu já estava na área de educação. E ele organizava exposições de estilogravura e depois organizava também nas cidades, várias cidades do interior. Então a gente viajou muito para Macau, Açu, Janduís, sabe? Coais Novos. A gente saía fazendo o O circuito circuito aqui, né? do Rio Grande do Norte. A gente passou. Aí foi mais tempo do que da outra vez. A gente passou quase 2 anos no Cascudinho, todo ano, sabe? Agora era complicado, porque o jornal saía no domingo. E às vezes você terminava de montar no sábado de 3 horas da manhã. E você ia pro jornal, você tinha que montar o jornal lá, cara, que é uma coisa de doido, né? Então a gente tinha que fazer os desenhos, batalhar, fazer as entrevistas, falar do movimento cultural, né? Fazer o movimento cultural. Você tinha que batalhar patrocínio, né? E ainda tinha que montar o jornal, porque não tinha uma equipe, era você tudo sozinho. Então era muito cansativo, né? Mas a gente fez, né, durante esse tempo todinho. Mas surgiu a oportunidade de fazer muito quadrinho, porque nesse período os TICs, né? Os TICs, a gente conheceu o empresário de ônibus chamado Augusto Maranhão, do Cetrans, que era o presidente do Cetrans, e ele tinha os TICs que toda semana ele gostava muito de história, né? E toda semana saiu um personagem da história, sabe? Todo mês o TICs era, por exemplo, um mês era Alberto Maranhão, no outro mês era Nízia Floresta, no outro mês era Henrique Cassiano. Então todo mês era um personagem, sabe, da história do Rio Grande do Norte nos TICs, porque era para ele ter o controle dos TICs, que era distribuído em todos os anos de Natal. E atrás ia um resumo da vida do cara, sabe, desse personagem de história, e a gente publicava todo domingo a história em quadrinhos desse cara. Então a gente produziu bastante a história, né, personagens da história do Rio Grande do Norte. Então a gente passou um ano produzindo bastante. Então era cada história, agora a historinha curta, né, a biografia dos caras era 4 páginas. Mas é interessante, porque depois eu cheguei a ver essa história de Augusto Severo. Os caras pegaram a história em quadrinhos e fizeram como um enredo de uma escola de samba, usando os desenhos.
E usando os desenhos que vocês Era fizeram. os desenhos que a gente tinha feito, sabe? Como base da história, e às vezes reproduzia, ampliava os desenhos, né? Do carnaval. Então, quer dizer, a apropriação popular, né? Da obra de um artista, né? Que a gente chega em canto que a gente não imagina, né? É, Então é teve isso, verdade. né? Então aí a gente passou esse tempo todinho, produziu bastante. Então todas as coisas que a gente produzia, a gente publicava no Cascudinho. Tinha também, aí tinha jogos, brincadeiras, sabe, notícias sobre arte, né? Essas viagens que a gente fazia, registrava. Por exemplo, o humorista Espanta Jesus, né? Tava no auge, a gente fez uma entrevista com o Espanta Jesus, depois começou a publicar tirinhas de Espanta Jesus no próprio jornal, depois a gente fez uma história em quadrinho com Espanta Jesus, né? Então, quer dizer, houve toda uma produção, né? Tinha história dos personagens, aí depois a gente publicou também a história do Rio Grande do Norte. Aí foi quando a gente começou a fazer também a história do Rio Grande do Norte, começou a surgir as leis de cultura, e a gente foi um dos primeiros projetos a ser aprovado na lei municipal, a lei, a lei municipal Henrique Castilciano. E a gente foi um dos primeiros que foi a história do Rio Grande do Norte. Então a gente publicou em capítulos, porque era muito grande, né? Então a gente fez o primeiro capítulo, depois fez o segundo capítulo, depois o terceiro e o quarto. E depois juntou tudinho e fez uma revista só. Mas a gente ia publicando. E nessa brincadeira a gente tirou 10 mil revistas. E vendeu, distribuiu gratuitamente, circulava entre os patrocínios. Às vezes vendia só o direito autoral para o cara fazer 1000 revistas, sabe? Sim. Às vezes tinha um evento, por exemplo, o governo do estado, dia do Rio Grande do Norte, né? Tanto, sei lá, 400 anos, não sei o quê. Aí fazia uma edição especial da história do Rio Grande do Norte. Então foi um trabalho bem gratificante também, que rendeu bastante, né? Foi a história do Rio Grande do Norte. Então a gente produziu muito, né? Produziu muito quadrinhos nesse sentido, né? Quer dizer, aí nesse período aí tava mais eu e Alcides, né? Alcides normalmente fazia parte de roteiro e todo o planejamento gráfico, né? Os esboços que chama, né? Os esboços de planejamento e tal. Eu cuidava da parte da pesquisa também, né? Cuidava da pesquisa, às vezes desenhava, às vezes trazia para outros desenhistas, porque quadrinho, como você falou, né? É uma coisa coletiva. Coletivo, é. Então isso fez com que a gente trabalhasse com muitos artistas, né? Então eu conhecia, eu acho que eu conheço, sei onde é a casa de quase todos os artistas. Né? Porque eu fazia. Justamente de estar fazendo o percurso. Exatamente, fazia o tráfico, né? Levava, trazia página, trazia pagamento, levava pagamento. Então eu ficava muito nessa parte, por isso que eu desenhei pouco, né? Eu tô tendo agora mais oportunidade de desenhar agora, depois que me aposentei também da sala de aula, porque sala de aula também toma muito tempo. Toma muito tempo, E é verdade. como eu falei, né? A paralela a isso ainda continuava sempre sala de aula, né? Como sendo professor da rede pública, né? Sempre trabalhando na rede pública e depois na particular, por um determinado período. É interessante, né? Porque a gente vê que se o próprio Rio Grande do Norte é pequeno, imagine Natal, né? Então a gente vê também o percurso que vocês percorreram e hoje com a internet é, tem a possibilidade de estar mostrando mais e mais esse trabalho, mas tem pouca coisa. Eu vejo pouca coisa da Maturi, É porque. assim, no digital, tá entendendo? Mas Porque vocês têm uma produção, tanto que seja da própria revista, como os extras, né? Mas é verdade, é verdade. Mas aí eu faço a minha culpa, é porque eu não tenho muito, eu não sei usar muito bem as redes sociais, sabe? Quer dizer, eu não sei, tanto que eu sei, eu tô com as duas revistas que eu lancei agora, a de Moacir Cine e Vai mostrar aí, já já. a de Moacir Cine e essa do Natal no dia que Natal mudou o mundo, que é sobre 1943, que fiz em parceria com o Carlos Alberto. E eu posto muito pouco, porque eu gosto, às vezes, de ver, de acompanhar outros artistas, mas eu mesmo, particularmente, sabe, não tenho essa característica de estar sempre presente na rede social. É um erro, sabe? E exatamente da Rita Maturi também tudo isso. A gente Justamente foi uma coisa que a gente nunca porque, por trabalhou exemplo, bem. o Grupec, né? É grupo de pesquisa de histórias em quadrinhos do Rio Grande do Norte. E se brincar, é um dos primeiros do país, né? A realmente estudar a história em quadrinhos. Não, é o seguinte, porque eu acho que cada estado tem uma Tem uma particularidade diferente. Tem uma particularidade, né? particularidade diferente, cada um, sabe? A gente tem uma história diferente, como né, deles. Cada um tem uma história também diferente, né? Mas da gente teve mais essa parte mais voltada para essas questões digamos assim, de um mercado interno. Não E o foi, regional? e não foi o grupo todo, né? Por exemplo, teve um Tô momento, entendendo. tanto que os meninos né, queriam trabalhar muito essa questão da ficção científica, com mais a questão de coisas mais universais, né? E a gente não, queria trabalhar mais exatamente o contrário, as coisas mais regionais. Regionais e contando Mais a história regional, do exato, próprio contando- estado, né? exatamente, comprando o próprio estado. O que Por questão de fazia escolhas, exato. e também fazia com que o estado mesmo vamos dizer assim, sobressaísse, né? Porque eu costumo dizer que existe história em todos os lugares, né? É. Basta você observar um pouquinho ali, que ali vai sair belas histórias, né? É o que acontece, muita gente. Eu vejo que a gente pega muito personagens de lá de fora, tipo
o Homem-Aranha, o Homem não sei o quê. Mas aqui tem muitos personagens que você pode transformar em super-herói. É, exato. Não, e teve, né? Teve. Depois, não, a gente nunca trabalhou com super-herói, eu pelo menos, né? Mas, por exemplo, Lula Borges fez, né? Lula Fez. Borges aqui, ele, E Miguel Miguel fez. Everaldo e Buendio, né? Eles criaram vários personagens, criaram a Prado Retumbrante, criaram a P47, né? O Washington, quer dizer, chegaram a publicar bem umas 10 revistas diferentes, né? Foi. Que revistas que depois circulou aqui em Natal, circulou em Paraíba, circulou em Recife, né? Fizeram uma cooperativa se organizando nesses 3 estados. Então, quer dizer, já foi uma nova geração. Porque depois, como eu falei, das leis de cultura, começou as leis de cultura, depois também aí veio a terceira fase da Maturi, depois também, né? Que foi quando foi pelo esse patrocínio da COSEN, que chegou a fazer 6 revistas, né? Desse eu já participei. Exatamente, foi a gente resolveu, teve um apoio, né, de fazer uma revista com a qualidade gráfica bem melhor, né? Com o apoio financeiro. E a gente convidou vários artistas que estavam nessas novas gerações, para poder cada um apresentar seu trabalho, né? E a gente acabou fazendo isso, né? Mas foi mais uma revista que não tinha tanto aquele lado mais satírico e crítico, mas era mais voltado para ir para as escolas, né? E às vezes tinha uma linguagem mais amena, digamos assim, né? Sem ser tão crítica, sem ser tão irônica, né? Mas era mais histórias em quadrinhos exatamente não voltada para uma mistura do regionalismo com o universalismo, com temas universais, e cada artista tinha essa Que sua todo mundo liberdade. pudesse pegar a lei sem ter nenhum Então problema, foi né? como ela tinha um patrocínio, né? E tem uma das exigências do patrocínio, buscou se fazer essa adaptação, né? Então foram feitas 6 revistas, depois foram feitas mais 2, né? Teve um número especial dos 40 anos, né? Que é essa que eu mostrei a capa, e depois teve um especial de Alcides, eu peguei as revistas que foram desenho, essas histórias de 74, que eram as primeiras, né, de 74, ou de 76, 77, né, e a gente pegou as melhores histórias do Underground e fez um número especial, né, também de 44 páginas. Então, e Deus quiser, agora, acho que o ano que vem, os 50 anos, a gente pretende fazer mais novas revistas, sabe? Eu aprovei o projeto, mas não consegui o patrocínio, sabe, pela ali, Câmara Cascudo, 2 vezes, acabei perdendo os prazos. Houve interesse também, estava estimulado. Aí, mas pretendemos marcar os 50 anos da revista, sabe? Fazer revistas com os 50 anos. Mas essa história do Regis Milho é interessante, porque eu me lembrei agora, você veja o que acontece, as novas gerações, né? As coisas vão mudando e as ideias às vezes vão se espalhando e às vezes pessoas que às vezes você nem tem contato diretamente, né? Mas acaba fazendo, né? Você veja que os dois artistas potiguares, por exemplo, destaque hoje em dia, né? Por exemplo, a Ilustra Lu, a história dela, né? De Arlindo, se passa em Cois Novos. É uma história que tem um tema universal na questão do amor homoafetivo, né? Mas ela se passa em Cois Novos. E a história de Como Pedra, né? Do moçoroense, Jonathan, né? Também se passa em Mossoró, que ganhou e foi bater em Angoleme, na França, né? Para concorrer o prêmio de Angoleme, e ganhou o Jabuti. O Rio Grande do Norte, né? Tem 3 jabutis, que é o prêmio máximo de quadrinhos, né? Um com o Jonathan, né? E 2 com o Wagner Williams, né? Que é potiguar, nasceu aqui, mora em São Paulo, e não trabalha a questão regionalista, né? Ele trabalha mais a questão mais universal, né? Os temas mais universais. Mas está muito interessante, trabalha o primeiro que ganhou, Silvestre, né? Fala sobre a questão dos mitos, né? A influência, né? Da questão da mitologia. Só que ele pega a mitologia de vários países, né? E procura trabalhar dentro de uma história, né, de um contexto, de uma briga entre os mitos. Até mesmo porque a história permite você brincar, exato, é uma brincadeira. Na verdade, o quadrinho tem um pouco disso, né, essa coisa, né, dessa coisa anárquica, né, de você brincar, né, de você narrar a história. Ela não é uma coisa educativa. A gente por um determinado momento, a gente trabalhou muitas coisas educativas, porque às vezes era necessário. Eu acho que ainda muitas coisas ainda é necessário, porque você veja que o Brasil é um país ainda que a educação é um desafio constante. Né? Você vê aí que e hoje em dia apesar de todas as melhoras que teve, né, já houve muitas melhoras significativas com relação a você botar 20, 30 anos atrás, né? Houve muitas mudanças, mas ainda foram poucas, né? A gente vê que ainda tem um alto índice de analfabetismo, ainda tem também o analfabeto funcional, né? O cara que sabe ler e escrever, mas não compreende. Então, e hoje em dia, com essa rapidez das informações, né? Trabalhar a imagem, aí é que é necessário, né? Aí é que é importante, né? Porque toda hora imagem, se você não tem um conhecimento de fazer uma boa leitura de imagem, fica de você entender e compreender, às vezes, as coisas que estão acontecendo ao seu redor. É verdade. Então, eu acho que, por isso os quadrinhos, eu acho que é uma mídia que está tão, digamos assim, na moda, né, hoje em dia, né? Eu acho que os quadrinhos, eles estão
eles estão tendo hoje, né, um alcance muito maior do que tinha. Nos últimos 10 anos, eles Com ampliaram certeza, muito, né? ampliou muito. Esse pessoal hoje está adulto, né? Todos leram quadrinhos, né? Quando era criança, né? Vamos ver as próximas gerações como é que vai ser que está lendo menos, né? Por isso que a gente está incentivando agora a ideia das criações das gibitecas, que eu estou aqui exatamente em São Rafael para a gente, né, inaugurar a gibiteca aqui, de viu? São Rafael, da Biblioteca Municipal, vai ter né? gibiteca agora. Então, exatamente. Depois você puder falar um pouquinho dela, viu? Vamos. Então, falar. quer dizer, então essa ideia é para criar leitores, né? Então, a gente procurar exatamente é importante, né? Que tenha histórias e essa coisa da identidade, da própria pessoa fazer. Então, a gente tem feito muito isso agora, né? Vamos começar a circular o estado, né? Indo, fazendo cursos, oficinas, desenhos, e coisa de história em quadrinhos, coisa que ele já fez, né, a vida toda, mas vamos intensificar agora, tentando exatamente fazer isso. Cada um produz a sua própria história, né? E essa geração nova desenha muito, né? Porque ela é uma geração que já nasce com a imagem muito presente na sua vida, mais do que a geração antiga. Então, e pela possibilidade de material que você tem, né? Porque antes, até para você ter um lápis mesmo para desenhar, era difícil. Era complicado. Eu desenhei muitas vezes em papel que comprava pão, né? Pronto. Hoje em dia todo mundo tem um papel. Nas escolas você chega e dá um papel a você, um papel em branco. Você pode ali viajar, né? É verdade. E ainda tem o digital, que você pode desenhar pelo dedinho. próprio celular. Eu não consigo desenhar o dedinho, mas tem um menino que, pelo amor de Deus, um pessoal desenhando. 10 anos, 12 anos, o cara faz cada coisa maravilhosa. Faz umas coisas bem legalzinhas no celular, eu fico impressionado. O dedo é melhor do que um pincel, bicho. Justamente. E aí abre outra possibilidade de você ler histórias em quadrinhos. Exatamente. Né? Então, quer dizer, então acho que é uma coisa, né, que faz parte da vida das pessoas, né? O desenho faz parte da vida das pessoas, a história em quadrinho, essa forma narrativa, né, misturando imagem e texto, né? E agora, né, essas coisas digitais que ainda mistura o movimento, a ação, a edição, né? Amplia mais ainda. Amplia a criatividade, né? Exatamente. Dá a possibilidade de você ter outra visão. Você hoje necessariamente não precisa ser um desenhista. A ideia, muitas vezes, ultrapassa aquilo que você imaginava que é o desenho clássico, né? Porque durante muito tempo o desenho clássico era aquilo que era esperado de uma revista em quadrinhos. Mas hoje em dia viu-se que a ideia também é válida, né? Eu tiro mesmo pelo Arlindo, o estilo de desenho. Ficou lindo. Talvez se fosse num clássico, ou então que criasse um negócio, não tivesse funcionado. É verdade. Tá entendendo? Porque, exatamente. Quer dizer, talvez fique uma história tão pesada, né? Ela desenha com leveza por causa do estilo do desenho. Então você vê e é uma história lúdica, uma coisa que você realmente entende, tá ali para passar a ideia, o que é, mas não precisa ser aquele desenho super mega elaborado do clássico, né? Exato. Porque ia ficar muito pesado. Eu acho que o cara acertou muito naquele Maus, né? Que conta a história da guerra, né? Do judeu lá. Dos judeus. Porque ele desenhando rato. Já mesmo se aquilo fosse desenhado com pessoas? Pesado. Era pesado, cara. E é interessante essa nova geração, né? Pronto, aí você vê, pronto, aí, voltando às gerações dos desenhistas, né? Então a gente teve essa geração da Maturi, né? E depois vem essa geração, e depois vem a nova geração, né? Que é a geração do pessoal da Caótica, né? Quando começou, Milena Azevedo organiza lá a Garagem Hermética, ela começa a juntar os artistas novamente, né? As pessoas se conhecem, muitos de vocês se conheceram lá. E o pessoal depois se junta na Caótica, e é interessante que depois a gente, quando faz em 2009 o prêmio Assisi, né? Pela Fundação Zé Augusto, prêmio de quadrinhos, que poucos estados tinham, né? Tais de quadrinhos, né? O Rio Grande do Norte é um deles, né? São Paulo tem, com muita constância, não sei o quê, né? Por isso que tem uma produção organizada há anos. Participei de de São Paulo. São Paulo, então, quer dizer, mas o Rio Grande do Norte é um dos poucos que tem também, assim, local, né? E isso gerou uma produção muito grande, e depois outros artistas começaram a produzir seus próprios trabalhos. Porque houve o prêmio Assisi, o governo não pagou, né, o edital, foi uma vergonha, né? Meu irmão mas e muita eu gente ficamos sem. E Gabriel. Eu também. E você também, né? Foram, ninguém recebeu. Um só quem botou na justiça, só 2 pessoas que botaram na justiça, ou 3. Tá vendo? Receberam de 12, 3 receberam porque botaram na justiça. A gente foi confiar no Estado, ou tentar, né, esperar, acabou perdendo. Então o que acontece? Porque o Estado tem o Estado veaco de direito, né? Ele tem, mas não é, quer dizer, se você não pagar um imposto, um negócio, você leva uma multa. Agora ele paga se quiser
E o pior, não acontece nada. Depois de 5 anos, se você não cobrar judicialmente, você não recebe. Então, quer dizer, mas parece mais assim ser uma coisa para o advogado ganhar dinheiro, não para se fazer justiça. Mas é outra história, né? Mas eu tenho uma história que fazia sobre isso. Eu desenhei, tá dentro da minha listinha ali de Tá produções. Os quadrinhos do Rio Grande do Norte contra o Estado Veaco de Direito. Já tem várias páginas produzidas. Depois eu vou editar. Você vai produzir mais quadrinhos agora do que anteriormente, né? Não, exatamente, porque agora eu aposentado, então como eu falei, né? Então eu passei muito tempo também, além de ser professor, né, de estar na sala de aula, eu sempre trabalhei nessa parte mais, digamos assim, na produção, né? Porque alguém tem que fazer, né? É uma coisa que dá trabalho. Primeiro o povo nem entendia, sabe? Que às vezes dizia, não, eu tenho que separar um dinheiro para a produção, separar um dinheiro para o cara que vende a revista, separar um dinheiro para o cara que produz. Não pode você pegar todo, você vender uma página, fechar um negócio, uma página é tanto, e dinheiro todo para os 2 desenhistas, ou o roteirista e o desenhista, e é o resto da cadeia produtiva, né? Você tem uma cadeia produtiva, você tem o cara gasta dinheiro para ir conversar com o cara para fechar um negócio, para ir receber o dinheiro, entendeu? Para entregar o desenho, levar e trazer. Então tudo tem que ser levado em consideração, é como eu digo, a indústria, você tem que levar em consideração todo o processo de Que produção. tá ali, né? Que tá ali. Só depois, quando as pessoas começaram a produzir suas próprias revistas, depois com essa evolução tecnológica que teve, das gráficas, né, e hoje em dia, das possibilidades que tem hoje em dia, que todo mundo começou a fazer suas próprias revistas, que todo mundo viu O custo que é. o custo e o trabalho que dá. Que dá. Mas primeiro não se valorizava, não se respeitava o trabalho da pessoa. Então, o que acontece? Então, vem toda essa nova geração. Aí a gente fez o projeto Primeira Edição, né, que a gente publicou 30 revistas. Quer dizer, tinha 30 pessoas que tinham histórias prontas e nunca tinham publicado, às vezes. Gente que tinha 10 revistas digitais, 12, 15, 16 revistas digitais, não tinha uma impressa. Né? E outros que tinham revista guardada há 10 anos, 20 anos. Então a gente conseguiu no projeto Primeira Edição fazer, né? Foram 15 mil revistas, foram 500 de cada, 30. Cada um recebia também. Outra coisa também que eu fiz questão foi fazer com que cada um recebesse a coleção completa para conhecer o trabalho do outro. Porque às vezes a pessoa nem olhava, criticava. Ou não queria conhecer, não comparava o trabalho da pessoa. Você tem que ter uma visão crítica do seu trabalho também. Você cresce vendo o trabalho dos outros. E às vezes até o cara perguntava aquela história do falso amigo. E aí, tá legal? Tá lindo. Pô, não tava, sabe? Não tá. Mas o cara dizia, não, então quer dizer, é importante que você, às vezes, tenha uma crítica mais construtiva para você crescer, cara. E você vê que não tá bom. E quando você começa a produzir e imprimir, aí você começa a ver os seus erros. Isso é bom. E eu acho que você só vê os seus erros quando alguém diz. Porque eu acho que o próprio artista, muitas vezes, acontece de fazer a arte e não perceber que ali tá errado. Mas quando você acontece também quando você começa a produzir, a publicar. Porque aí quando você vê publicado, você tem uma visão diferente. Outro olhar. Porque aí você porque você já tem às vezes uma leitura crítica dos outros, e às vezes você não tem a sua, exatamente o que você falou aí, né? Aí você começa a ter a sua, porque você vê, não, foi eu que fiz, eu fiz isso. Aí, aí começa a querer melhorar, então quer dizer, isso é importante. E quando você vê, pronto, nesse coisa de coletânea, né, que é mais de um artista participando, então, quando você vê a arte de fulano ali impressa junto da sua, você olha assim, vixe, rapaz, eu tô fazendo uma coisa aqui que esse não combina não. E esse cara tá fazendo aqui tão bem. Não é que você vai copiar o trabalho dele, é porque você vai incrementar a sua arte com pequenos detalhes que você viu naquele cara. Sempre temos que aprender. Sempre, eu falei, né, às vezes a pessoa diz, olha, a arte, ela tem essa beleza, essa grandeza. Você nunca deixa de aprender. Você sabe, tá com tantos anos, você continua aprendendo, você morre aprendendo. Porque você nunca sabe nada, é um campo tão amplo, tão grande, que você não dá conta de tudo. Dá não. Sabe? Então, sempre é bom. Eu sempre fazia, quer dizer, todo mundo tentar aprender uma coisa com alguma pessoa. Eu sempre fazia um curso por ano, que é para poder, sabe, ver como é que eu gostava. Eu sempre dei aula, mas eu sempre gostei de ver os outros dar aula também. É aquela história, você diz, o que você está fazendo aqui? Não, eu tô querendo ver como é que você trabalha. Entendeu como é que era? Eu quero ver como é que você trabalha, porque eu faço isso aqui, mas você pode fazer diferente. Pode fazer que você faça, né, de um jeito melhor do que eu estou fazendo. Então, é a mesma coisa. Mas e às vezes um pequeno detalhe que você não vê. Exato. É que nem às vezes acontece, quando você dá aula para uma pessoa, como eu estava falando, um dia disse, você me mostrou como é que trabalha com a guarda. Eu não estava lembrado, né, dessa aula, né? Eu falei daquele do artista lá. Pois é. Pedro Baduino. Eu não estava lembrado que eu tinha dado essa aula para ele falar a forma que trabalhava com a guarda, sabe? Mas para ele foi muito importante, né? E depois eu me lembro de uma pessoa, de outra menina também que eu trabalhei, depois ela foi trabalhar com aquarela. Ela pegou o gosto, fez aquele negócio, hoje em dia virou aquarela, tá artista internacional. Quer dizer, porque às vezes é uma besteirinha. É uma coisa bem simples, mas dá um empurrão que você não imagina. Não, e outra, às vezes você tem um professor
Mas parece que você está com aquele professor e só está enxergando uma coisa. Ele ensina exatamente o que o outro ensina, mas aí você vai para outro, o outro diz uma coisa que esse já tinha. Mas parece que, sabe, Sempre é bom, exatamente. sempre é bom você ter mais de uma mais de possibilidade uma de possibilidade. ver. Eu também acho isso. Então, quer dizer, Essa coisa da Maturi, né, que fez que aí tinha as oficinas. Eu é, participei de oficina com o Gilvan, participei de uma oficina de Ivan Cabral, participei de uma oficina com Everaldo, né, com o Everaldo. com, não, Evaldo. Evaldo, Evaldo, foi, né? Evaldo. pronto. Eu acho que a primeira que teve das oficinas foi com o Evaldo. Não Que lembro. eu não conhecia Foi, ele. foi Conheci, aquela na Praça Cívica, foi que foi acho organizada? Teve acho uma que foi, Praça foi. Cívica. Eu não lembro, eu sei que ele fez uma tirinha do Recruta Zero assim, Foi, sem né? apagar, cara, no quadro. É Foi a primeira vez que eu vi, eu É achei impressionante. impressionante o jeito, sabe? Pois é, então essas coisas que eu digo, sabe, que sempre é importante estudar. Às vezes eu tava falando, olha, pessoal, tava querendo fazer agora lá com os meninos, que a gente tem a feira de quadrinhos, né, que uma vez por mês se junta todos os artistas, faz a feira. Na Pinacoteca, né? Vai ter agora em junho, não tô lembrado da data direita agora. E vai ter, e a gente faz e vende. Eu digo, olha, vamos juntar aqui um final de semana e a gente faz uma oficina uns para os outros, né? Um fala de aquarela, outro fala de desenho, outro fala de roteiro, outro fala de como trabalha com digital. Porque a gente tem que aproveitar também esse momento, não é só para vender e ganhar dinheiro, sabe? Mas você tem que também ver. Às vezes a pessoa tem a oportunidade de, né, hoje em dia esses encontros é muito legal, participa, mas às vezes você vai lá e não participa. Porque não dá tempo, você está vendendo, sabe? Então, às vezes, você Aí tem que você ter um acaba tempo. também não E vendo, você né? fica, às vezes, o perigo, às vezes, você faz sempre a mesma coisa e não sai daquilo. Você acha que tá bom. Às vezes você melhora numa coisa, mas pode melhorar no outro aspecto. É. Então é importante você tentar conhecer, fazer esse tipo de coisa. Sim, aí voltando a um pouco da história dos quadrinhos. Então, pronto, aí vem a nova geração, né? Aí o pessoal começou, né, a produzir seus próprios trabalhos. E tem gente que pegou gosto, por exemplo, Gabriel, o pessoal da Caótica, né? O Guerra, né? Hoje em dia tem uma produção muito interessante, né? O Marcos Guerra, né? Essa semana tava viajando no Brasil contando histórias de RPG, né, cara? Então ele trabalhou muito com a questão de roteiro e faz várias parcerias, né? Tava trabalhando com animação, fez o trabalho da Alta Catengueira, fez Reinaldo de Carcosa. Era você falando e eu procurando aqui. Vai ser sábado, dia 14/6. Sábado, dia 14 e 16, na Pinacoteca. Na Pinacoteca. Pronto. O próximo encontro. Próximo encontro. Aí o que acontece, né? Depois vem o Gabriel Dantas, né? Que também começa lá na pessoal da Caótica, faz o primeiro lançamento da revista dele, né? Só o seu que Sonandro. E ele tem E depois ele uma páginazinha vai criando a página e vai no aumentando. Instagram, né? O Bife do Unicórnio. O Bife do Unicórnio. Cresceu muito, cara. Cresceu muito, tá com não sei quantos, quase mais de 100 mil, 200 mil, sei lá quantos mil seguidores. Publicando por São Paulo as revistas dele. Vai agora para Comic Zone, vai fazer Mônica. Então, quer dizer, o quadrinho Rio Grande do Norte tem isso também, além fronteiras. E não é os primeiros, não. E possibilitou justamente por causa também da internet, né? Que abriu um leque. Exatamente, muito a grande, internet, né? Quer dizer, de fazer esse trabalho junto com o Mônica Mais, que vai ter o novo, né? Márcio já fez, Didi Irandi já fez, Márcio Coelho, né? Já fez, já trabalhou no Mais 50 da Mônica, né? O Didi já fez, o Gabriel Andrade, que vai estar aqui amanhã, né? Ele já tem publicado para fora, né? Tem publicado. O Lula Borges também já publicava, já publicou muito, a publicar para fora, né? Trabalhou fez muitas cores. Fez muitas cores, trabalho de cores, né? Foi. O Wendel está trabalhando para fora, né? Tem um menino, já tem um menino da nova geração, o Arthur Eiles, que foi aluno lá da UNP de geral, né? Porque Geraldo Borges, o cearense, né? Veio, né? Trabalhou lá na UNP também no trabalho de educação de animação. De animação. Depois montou o seu próprio estúdio, Veríssimo continuou. Então, quer dizer, tem produzido para fora. O Rodrigo Xavier, que foi aluno lá da biblioteca da Zona Norte, né? Tem produzido. O Will também tem feito muito trabalho interessante tá em Recife fazendo. Então são vários artistas, quer dizer, não é só. E diversificado, né? Que eu brinco muito com o Leandro, né? Que faz Leandro, um terror. o Leandro e faz Cristal, que tem aquele estilo de terror, né? Que eu acho que até quem fazia muito isso era Shimamoto, fez muito, né? Não, Evaldo também, né? Fez cripta. Fez cripta, e tem vários, ele publicava no jornal, além da caricatura, ele publicava, eu trouxe aí pra lhe mostrar depois, uma página de terror, sabe? De terror, a né? história, tá pra fazer um livro, sabe, cara, tá pronto. Podia até fazer uma história em quadrinhos sobre isso, olha a ideia que surgindo aí tá agora. Vendo? Né? Fazer as melhores de Evaldo Oliveira em terror. O Leandro, né? O Leandro tem consolidado a carreira dele como ilustrador e como desenhista de história em quadrinho, né? A Cristal também, Cristal. Né? Tem cada vez melhorado mais o trabalho dela. E esse negócio do artista daqui que sai pra fora não é o primeiro, né? O chargista, se a gente se lembrar do chargista, né? O Bruno, que é carioca, mas ele tem um trabalho, né? Reconhecido, ganhou vários prêmios, né? O Ivan Cabral, o Edmar Viana, né?
É. Tá certo? Então, o Cláudio Oliveira, que hoje em dia é o chargista É o principal chargista da Folha de São da Paulo, Folha de São Paulo. né? Cláudio Oliveira, então, É. quer dizer, então o Rio Grande do Norte, né, ele é muito bem servido, digamos assim, né, de artistas gráficos, né, tá certo? Que conseguem produzir com a qualidade, né, com a qualidade, com a beleza, fruto da sua inteligência, fruto do seu esforço, do seu trabalho, que consegue, você vê, e além, né, do pequeno território do Rio Grande do Norte. É. Então, o que eu digo, sabe, a gente nunca deve quando eu falava, né, de não confiar na pessoa, não acreditar nas pessoas, a gente tem que acreditar, sabe? Eu acho que as pessoas conseguem sim superar, sabe? As pessoas conseguem sim. Tem uma menina chamada de Mossoró, Renata Nolusco também, que produz bastante, sabe? Né? Tem um menino do Bispo de Apodi aqui também, né, cara? Tem gente Tem um menino do Bispo que escreve o Bispo, Escreve né? É um o escritor, Bispo, quer dizer, mas é um herói. Você falou de super-herói, um super-herói brasileiro que tem mais história em quadrinho feito de vários estados. De vários estados. Então tem essas coisas que acontecem que a gente tem que aprender a valorizar o trabalho de cada um, sabe? É. Não existe, eu acho que não existe um trabalho melhor do que o outro. Existem trabalhos diferentes. Acho diversos, sabe? Eu acho que cada um tem o seu valor, cada um tem a sua importância, sabe? E cada um vai encontrar um público que não é necessário você gostar de todos, né? Porque ninguém gosta de tudo. Exato. Não tem como. Cada um tem suas preferências. Tem suas preferências, cara. Não tem como. Né? Verdade. Ei, eu acho que a gente já contou um pouquinho de história, agora vamos para aqui. Sim, vamos para aqui. Vamos falar dos 2 quadrinhos que você está lançando, né? Pois por último. É por isso que você falou das redes sociais, tá vendo aí, ó? Outra vez, a gente continua ainda, que com certeza você vai ter mais e mais história que vai lembrar e vai ter outras vezes, que aqui tá quente, viu? Lembrando que aqui é o quinto. Aqui é tudo desligado. Ainda bem que somos 2 sertanejos. Você daqui de São Rafael e eu aqui de Angico, vizinho. Vizinho aí, tudo quente aqui. Sim, aí então vamos lá. Você publicou. Não, tá publicando agora, né? Pela Lei de Cultura, né? A gente tá com a grande aventura de Moacir Cisne, né? Isso. Que é uma história em quadrinho que teve apoio da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, tá certo? E com apoio da Prefeitura. A Prefeitura de Natal fez um edital, vamos salientar, né? Graças à mobilização dos artistas da organização. Por isso que é importante organizar. E falar nisso, né? A Milena Azevedo também, que é outra que escreve, né? Não desenha, mas escreve. Consegue, né? Também estar além das Eu acho que eu já desenhei 16 histórias. 16 histórias. Já dá pra fazer um álbum, né? Já, só com Milena. Tá vendo aí? Outra ideia. Então, o que nós temos, né? O Rio Grande do Norte é um dos poucos que eu falei que tem edital do quadrinho. A terceira aqui, né? Fez a coletânea, fez isso aqui e teve o primeiro, né? Eu acho que já foram 2 ou 3 editais de quadrinhos. Então aqui foram 10 revistas em quadrinhos, né? Essa aqui foi uma das premiadas, que é A Grande Aventura de Moacir Cisne, né? Eu fiz o roteiro e desenho. E houve o acabamento gráfico do Carlos Alberto Oliveira, né? Então, lembrando que Moacir Cisne, eu acho que foi um dos primeiros estudiosos a lançar livros sobre quadrinhos. Exatamente. Que é daqui do Jardim do Seridó. Do Jardim do Seridó, um cara que... Lá no Rio de Janeiro, né? Na universidade. Foi em 1970, se não estou enganado, que saiu o Boom. Eu acho que é o Boom dos quadrinhos. Foi o primeiro livro falando sobre história em quadrinhos, né? Você colocou aí, né? Estou sem óculos, cadê o óculos? Tem aqui, tem a página, veja aí, eu acho que tem a data aí, olha se tem a data. Então, Moacir Cisne, né, é o grande estudioso, o primeiro grande estudioso de quadrinhos do tá aqui, Brasil, ó, a exposição criativa dos quadrinhos, 1970. Pronto, exatamente. Então, o que acontece? Ele também foi ser professor, né, na Universidade Federal de Fluminense, tá certo? Criou a matéria ficção científica e criou também a disciplina História em Quadrinhos. Tá vendo? Então, era um cara aqui, do Rio Grande do Norte. E publicou, acho que tem aqui mais de 20 livros publicados, né? Tanto sobre história em quadrinho, como também sobre cinema, a paixão dele, sobre o futebol, ou mais especificamente sobre o Fluminense, outra paixão dele, e sobre Caicó também, a outra paixão dele. São as várias paixões. Então, nesse livro aqui foi interessante, eu fiz o seguinte, eu procurei ler exatamente a parte da teoria, né, dele, né, e transpor para a linguagem dos quadrinhos, que ele é tão apaixonado por quadrinhos, exatamente o que ele escreveu de forma teórica, acadêmica, né. Então foi um trabalho que exigiu bastante tempo, né, bastante leitura, e eu acho que ficou muito legal, sabe? Eu adorei. Porque eu conheci Moacir Cisne em 2006, eu estava lançando o Enigmar e o Diamante Vale Ouro na loja
de Milena. Foi, né? Na E Comic, ele tava lá. ele lá, aí quando eu cheguei, Milena disse, André, esse aqui é o Moacir Cisne, ele gosta de quadrinhos. Aí ele disse, já mostrou meu quadrinho? Eu disse, não, ele já comprou. Ele quer o autógrafo. Inclusive, depois que ele faleceu, a família dele, né, fez a doação de todos os acervos dele, né, teórico, dos livros, essas coisas, lá para a Gibiteca da Fundação Capitania das Artes, que também foi fundada, né, por Cláudio Oliveira. Cláudio Oliveira. Cláudio Oliveira, no tempo que era chefe de gabinete lá de Chileno Guanabara, sabe, prefeitura de Garibaldi Alves Filho. Então, quer dizer, aí a gente fez uma doação, foi né, a Gibiteca antiga também daqui do Rio Grande do Norte. E depois teve a Gibiteca lá que eu trabalho, né, trabalhei durante 20 anos lá na Zona Norte. Que foi montou e hoje em dia tem mais de 10 mil revistas. Então, o Moacir é muito legal a história, né, que mostra todo o processo dele desde a infância, né, tá certo? As leituras dele, de cordel, as leituras dos clássicos, né? Quando ele aprende a ler através dos gibis, depois a viagem dele para Natal, a viagem depois para o Rio de Janeiro, tá certo? Né? Acho passando aqui assim, né? Depois o trabalho dele como poeta, né? Como um dos fundadores do poema Processo. Depois a escrita dele como poesia, né? Os textos, os quadrinhos, os gostos deles, e aqui a parte da teorização dos textos dele, né? De uma forma bem lúdica. Então, por isso que é uma história que mistura o real com a fantasia. E ali eu tô vendo a crítica ao prêmio Moacir Cisne lá em cima, tem né? aqui exatamente a crítica ao prêmio Moacir Cisne. Então, foi um quadrinho que trabalhou muito legal isso, né? E teve a participação também aqui de alguns amigos artistas, né? Teve a participação, como eu falei, do Carlos Alberto, teve a participação do Marcos Guerra, do R. Rodrigues, tá certo? Como eu falei, eu estava com muita dificuldade quando eu fui fazer do retrato dele, sabe? De captar o retrato. Então, o que eu fiz? Eu pedi para 2 artistas, 3 artistas me desenharem também, sabe? Fazer caricatura dele, né? E eu vi um trabalho num potiguar chamado Bira Dantas, que ele mora, acho que em São Paulo, né? Que ele fez uma caricatura que eu achei muito interessante, um pequeno detalhe que me chamou a atenção. E depois também o trabalho de R. Rodrigues. Eu pedi, Rodrigues, R, né? Faça aí uma caricatura para me ver, né? Tal, como é que é. R, toda vida que a gente se encontra, ele faz uma caricatura minha. Pois é, né? Eu acho que eu tenho umas 6. Pois é. Aí ele conseguiu o bom é que cada vez ele capta uma coisa, né? Exatamente, captaram dois pequenos detalhes que eu não estava conseguindo. Não estava conseguindo, né? Aí pronto, aí depois que eu peguei, pronto. Aí eu fiz vários estudos até chegar ao personagem que realmente você queria. Que eu queria, né? Que era uma coisa mais solta, não era um retrato, entendeu? Mas também não era um desenho muito cartoon, era um meio termo, sabe? Uhum. Mas tinha as características que você dizia, pô, aqui a gente tá vendo que é o personagem, sabe? Isso. E você repetia aquele personagem várias vezes. Então, às vezes, mesmo que ele ficasse, às vezes, em 3, 4 estilos diferentes, sabe? De desenho, ou mais bem acabadinho, ou então, às vezes, o desenho bem solto, você conseguia identificar. Então, foi uma coisa que deu bastante trabalho, mas eu acho que ficou... Não, eu gostei, certo, eu gostei. Ah, bom, e principalmente nessa questão que você disse, né? Porque uma coisa é você ver sempre o personagem de frente. Outra é você, quando muda a posição, né? Para você realmente dar a característica. E ficou legal. Você identifica. Então... Que é interessante, porque às vezes, pronto, às vezes nessa corre-corre, às vezes a gente faz isso, né? Assim, a gente falou, quase uma coisa coletiva. Uma vez eu encomendei um trabalho, o cara lá vi que ele desenhar de vez. Eu digo, não, vamos fazer os estudos do personagem, eu quero que você faça meus estudos do personagem. Aí o cara não fez. Aí eu disse, eu fiz para ele mostrar ele. Eu disse, olha, cara, você tem que fazer o estudo do personagem, porque o Tex faz. Você pode ser o artista mais famoso do mundo. Se você for pegar uma encomenda para desenhar um Tex, você tem que fazer os estudos do personagem. Se você for pegar uma Mônica, você tem que fazer os estudos do personagem. Então, qualquer personagem você tem que fazer, rapaz. Pode ser o maior profissional do mundo, mas você pega os artbooks desses caras, até quando vai fazer uma animação, porque isso é uma coisa básica. Você tem que desenvolver seu personagem no seu estilo, mas você tem que desenvolver seu personagem. E principalmente para ver ele, né? Em várias posições. Tem gente, eu vou fazer de vez. Não tem tempo, tem a pressa, vai ganhar seu dinheiro, mas também não é de qualquer jeito, não. Você tem que fazer a coisa bem feita. Tem que ter. Então é necessário esse tempo de estudo, sabe? Fazer esse tipo de coisa. Então é importante estar sempre estudando aquilo que ele falou, né? Porque cada um é um desafio diferente. Então é importante fazer isso. Então, das revistas que eu estou lançando, né? Foi muito legal já o lançamento, né? Eu pretendo ainda ir lançar lá no Seridó, que eu não fui ainda, estou me organizando. Recebi um convite agora para dia 29 de junho, em Santa Cruz. Depois tem Quase Nova, Caicó, né? Estou me organizando para isso, sabe? E aí a revista também pode ser vendida, né? Pela internet. Só que eu ainda não botei, ainda que eu não sei botar, mas vou conseguir fazer o cara no digital. O segundo O segundo quadrinho é O Dia que Natal Mudou o Mundo, né? Que fala sobre o famoso Conferência do Potengi. Essa foto aí é bem... essa imagem, né? Que no caso que foi desenhada, exato, é bem conhecida, né? É bem nos conhecida. Livros de história. Exatamente, que é o encontro do presidente dos Estados Unidos,
Roosevelt, né, com o Getúlio Vargas aqui em Natal, né, no dia 28 de janeiro de 43. Então, a gente faz, porque eu fui convidado, porque eu digo aquela história do quadrinho de data, né, por exemplo, no dia quando completou os 80 anos, o governo encomendou uma história em quadrinhos, sabe, para eu fazer exatamente uma revistinha pequenininha, 12 páginas, mostrando esse encontro, né? Toda de Roosevelt com Getúlio. Então eu fiz a história em quadrinho, né? Se atendo especificamente ao encontro. Ao encontro. Ao encontro. Né? Então você tem que falar como é que foi antes da chegada, o encontro deles, o encontro na rampa. Né? O encontro na rampa. Não sei se dá pra ver aí, não? Dá, Tá dando pra ver? dá. Né? O encontro Mas na quem rampa. quiser vai ter que. Porque Depois, a ideia é justamente levar a pessoa a adquirir o quadrinho. Então exigiu muita pesquisa e tal, né? Então, a gente, né, contando a história exatamente de Roosevelt e as decisões que foram tomadas aqui em Natal, de usar as bases. É interessante que esse tema voltou agora de novo à moda, né? Que A moda, isso é o verdade. Laranjão lá, os pirocados lá, que acho que é dono do mundo, querendo pegar de volta um negócio. Eu só quero saber se ele vai devolver também a vida das pessoas que morreram. Que morreram, né? Isso é verdade. Já que ele acha que tem direito à terra e as vidas das pessoas que morreram. Se ele conseguir fazer isso, eu acho que ele tem direito a ficar com o local. Isso aí é verdade. Se não, eu acho que ele não tem direito, não. Mas decamento tá doido. Então pronto, você está lançando 2 quadrinhos. Esse trabalho aqui é o seguinte, então aqui eu fiz o roteiro, né, e fiz o planejamento gráfico e a parte de pesquisa iconográfica, e o Carlos Alberto fez a parte de desenho e a arte final, né, então foi um trabalho que a gente fez em conjunto, né, e o professor Pedro Brito, né, fez a parte de consultoria geopolítica, sabe, as questões. Saber se estava tudo nos pontos, né? Porque exatamente, você quando vai falar de história, quando você trabalha com história, tem que ter. E às vezes você ainda erra, né? Quer dizer, É. porque às vezes você tem que pegar a visão da história, mas você tem que também contar, no caso aqui, você tem que colocar os personagens. Porque eu coloquei também a ideia, né? Além do encontro, eu criei novos personagens, criei 10 personagens diferentes, que eram exatamente migrantes que vinham para a cidade para mostrar como era a cidade naquela época, né? Sim. Então tem um comerciante, né? Porque o comércio se desenvolveu muito, dobrou, a cidade dobrou. Então tem um cara que veio trabalhar na construção civil. Tem uma menina que acabou caindo na prostituição, né? Porque também foi outro problema muito sério da cidade na época, né? E que tem um boêmio que vivia em briga com os soldados, brigando com os soldados, né? Que era quase uma moda da época. O cara abrir todo de carro, sair pra brigar no meio da rua, sabe? Com os soldados. Com os soldados, era. E eles entre si, entre as coisas, mas no final tava tudo certo. Mas ganhava, apanhava, era uma confusão, né? Então, Aí... quer dizer, então todas essas histórias, né? Tinha as meninas que iam trabalhar em casa de família, né? Tinha as estudantes, né? Tinha a high society, a farra, tinha os cassinos, né, cara? Rolava muito dinheiro, né? Era muita gente, cara. Então, quer dizer, teve a história de Parnamirim, da base naval, né? Então a gente procurou, né, sintetizar, e depois a geopolítica que aconteceu, né? Eu aproveitei e fiz também, né, uma avaliação, uma reflexão sobre a guerra, né? Sobre a o que é guerra. a guerra, por que existe, né? As causas, os problemas, porque não tem uma coisa só única, sabe? Às vezes o cara bota, não, só porque aconteceu isso, não é só isso, sabe? São várias causas, né? Às vezes são ódios antigos, né? São coisas mal resolvidas no passado, sabe? E às vezes são coisas banais, que levam, quando você pensa, não, você perde o controle, né? Mas que são... É o que eu falo, né? Às vezes é o poder, a religião, recursos naturais, né? São vários fatores. Demais, né? Fatores tem demais. Então a gente procurou mostrar isso. Fatores para começar uma guerra tem demais. Para terminar ela que é difícil. Que é difícil. Exatamente. É um negócio também que você sabe como começa e não sabe como termina. É. E às vezes, aliados que são aliados, depois viram inimigos que viram aliados, então é uma confusão da mulher. Né? Por aí vai, então é isso que eu tô dizendo. Então, às vezes, cara, essa história do herói, é bom que você começa a refletir, então eu procurei uma vista exatamente isso, mostrando alguns contrastes, né? Mas para você parar para refletir, pensar, né? Então a obra de arte, como a de Moacir Cine diz isso, né? Ela não tem para agradar às vezes ela é crítica, às vezes ela é faz você provocativa, pensar, né? Ela leva a reflexão. Leva né? reflexão. Ela é um Tanto entretenimento. em imagem, é um entretenimento também, né? É É uma brincadeira, digamos assim, né? Coisa pra ser lia, né? Mas que faça você pensar. Mas que às né? vezes não tem essa obrigação, mas pode fazer isso. Então essa história tem um pouco disso, né? E foi interessante que agora, né? Teve os 80 anos no ano passado, né, que a gente lançou a primeira, que eu falei da Conferência do Potengi, e agora teve os 80 anos do fim da guerra. Porque a guerra continuou, né, entre 43 até 44. E foi comemorado agora os 80 anos do fim da guerra, e a gente lançou exatamente nesse período. Então, essa revista ela teve um público totalmente diferente.
que ela foi lançada no quartel do Exército, foi lançada no comando da Aeronáutica, no comando da Marinha, na Assembleia Legislativa, né, na OAB, na Câmara Municipal, né? Embora, né, tenham algumas pessoas hoje de tendências mesmo, de uma ideologia não seja amante da guerra, nem defensor da guerra, mas são pessoas que às vezes vê só o lado positivo, digamos assim, Da né? guerra. Pessoas que dessa questão da militarização, né? De uma valorização exagerada do militarismo, né? Mas às vezes é isso que eu falo aqui na escola, às vezes nem sempre isso a gente vê que é a solução final. Às vezes, infelizmente, a única solução que resta, mas às vezes não, né? Às vezes você resolver tudo pela força não é o melhor caminho. Porque você pode cometer coisas terríveis, como está acontecendo agora em Gaza, né? Então, se o cara tinha, digamos assim, um motivo muito forte para começar, mas hoje em dia o que ele está fazendo é muito pior do que os caras fizeram, sabe? Aí muda tudo, né? Quer dizer, E às vezes o resultado o cara só vê lá na frente, né? E o cara e ninguém aceita, Ninguém né? Porque eu tô aceita, certo, eu tô certo. Então, por isso que às vezes é isso que eu digo, a arte, ela leva para você refletir sobre temas antigos, né? Ou às vezes coisas do passado, para refletir sobre temas atuais, né? Você vê que muita gente criticava, o que é isso, sei o quê, Israel tem o direito de se defender, sei o quê, mas agora tá vendo já o outro peso, o outro lado, né? Porra, o cara vai matar todas as crianças do outro país por causa disso. Quer dizer, o cara já nasceu, já tá condenado. Condenado. É o quê? É uma casta, né? Que loucura é essa? Que maluquice é essa? Quem determinou isso? Né? Então tem certas coisas que você tem que refletir, né? O cara não aceita o erro, o outro não aceita o outro, né? Até onde vai o seu direito? E é essa que eu estou fazendo a próxima história que eu estou fazendo, que é a história de Jacó Rabi. Oi. Que é sobre intolerância religiosa, né? Quer dizer, digamos que o Rio Grande do Norte foi palco também, né, de uma guerra mundial, digamos, talvez. Eu já vi algumas pessoas em comentar, né, que foi uma das primeiras guerras mundiais que aconteceu aqui da Companhia das Índias, né? Holandesa, quando invade o Nordeste brasileiro por causa da Guerra do Açúcar, né? Ela foi uma guerra transnacional, porque ela envolvia a Europa, ela envolvia a América e ela envolveu a África também, tá certo? Quer dizer, tinha 3 continentes. Então, se não for uma guerra mundial, que diabo é, né? E tinha um pano de fundo a questão religiosa muito forte também, né? Porque os portugueses eram católicos, né? Os holandeses eram protestantes, né? Tinha os escravos que tinham a sua religião, né? E tem os escravizados, né? Quer dizer, o pessoal que veio da África. E tinha os índios, né? Que também tinham outra religião. E Tinha suas crenças, né? Tinha Todo suas mundo crenças. tinha suas crenças. Essa que é a verdade. Cada sua religião, suas crenças. E todos achavam que estava certo. E todos estavam, né? Estavam lutando, às vezes, dentro da sua razão. Porém, a história mostra uns como bandidos, outros como os heróis, né? A história é de quem vence, é quem passa a história, né? Então, e o perdedor, como é que foi? Qual foi o sentido? Né? Então, quer dizer, então você vê o Jacó Rabi é interessante porque ele era um judeu, né? Também, e ainda tem um judeu dentro dessa história. Então, quer dizer, tá você vê 5, né? Quase 5 diferentes povos, né? Com crenças diferentes. Crenças diferentes, tá certo? E numa luta que às vezes ninguém ganhava nada, só faziam perder. Tá? A vida deles está em jogo. A vida, principalmente, que as pessoas viviam, a média de vida era o quê? 30 anos? Então... Eles estavam lá lutando, se matando, não sei o quê, e no final talvez, né? O que é que lucravam? O que é que ganhavam com aquilo? As nações, os reis, ou sei lá quem. Então, e você vê, mas todos se dedicavam fielmente ao seu ofício. Quer dizer, até onde vai certas coisas, né? Até onde vai a sua fé, digamos, a sua ideologia, a sua certeza, a sua verdade, né? Vai até, e as consequências disso. Então, às vezes, a gente tem que fazer uma história em quadrinho, né? Para mostrar essas coisas que aconteceram no passado para refletir o presente hoje. Porque se a pessoa não tem uma consciência correta de determinadas coisas, começa a defender certas maluquices, como muita gente hoje dizendo que a escravidão é uma coisa boa, é uma coisa correta, é uma coisa certa. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo isso. E tem gente que defende, que está hoje, né, faz questão de orgulho, ter orgulho disso, né, de se achar uma raça superior, uma fé superior, uma ideologia superior sobre a outra, né, sem refletir. Né, todo mundo vai para o mesmo lugar no final. Pois é.
Aí achar que é... Ariano Suassuna, né, ele tem uma definição muito interessante sobre a arte, sabe? Ele, durante muito, além de escritor, né, de dramaturgo, ele também era professor. E era professor da matéria chamada Estética. A principal matéria que ele dava aula era Estética na Universidade Federal de Pernambuco. Então, inclusive tem um livro muito bom sobre isso, sabe? E nesse livro dele sobre estética, ele fala que a arte é quase que uma vingança aos criadores do homem. Porque qual é o destino que o criador do homem deu para o homem? É a morte, né? A morte. Pois é, mas enquanto essa danada não chega, ele tá aqui, se divertindo, rindo, brincando, dançando, sabe? A gente sabe que vai morrer, não tem jeito, não tem jeito. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou curtir, eu vou brincar, eu vou dançar, eu vou criticar. E tudo isso eu vou sonhar, eu vou inventar uma coisa para fazer, sei lá, né, a vida ser menos terrível. E, né, mesmo eu sabendo do meu destino, né, ele vai chegar, mas enquanto ele não chegar, eu tô aqui. Me divertindo, fazendo arte. Me balançando, correndo, realmente, pulando, desenhando, brincando, fazendo zoada. Realmente. Ó, a gente já tá com 1h e... Eita, tempo voa. 10. Não, voa. E a gente derrete. Falou dos lançamentos, sim, aí você tá aqui em São Rafael. Que Exatamente. Hoje é sexta-feira, esse coisa vai sair amanhã à tarde. Certo. A gente já tem feito as palestras de manhã com os alunos, então falando já pode dos fazer quadrinhos. Um filmezinho, botar na edição. Tá certo? Já vai dar. Pronto. Aí, à tarde, a gente vai inaugurar a Gibiteca aqui, né? Na biblioteca. Na biblioteca pública aqui da cidade, viu? A gente vai ter uma parte de Gibiteca agora, que Elcio trouxe uns quadrinhos doados pela Gibiteca lá de Natal, a né? Gibiteca Potiguara, que funciona na biblioteca professor Américo de Oliveira, né? Eu trabalhei lá durante alguns anos e agora atualmente quem está na coordenação é o professor Beto Potiguara, né? O professor Beto Potiguara, que não pode estar presente aqui, né? Mas ele separou as revistas, né, que foram doadas, tá certo, né? Foi feito um ofício, né, para a biblioteca e a gente separou uma quantidade de revistas, eu acho que em torno de 200 exemplares, e para dar pontapé inicial para isso. Qual o objetivo? O objetivo é começar a fazer com que desenvolva a leitura entre a juventude, né, começando a ler as histórias em quadrinhos, principalmente a gente trouxe algumas revistas de super-herói para o público infanto-juvenil, né? Depois também tem umas revistas do público infantil e também muitas revistas produzidas pelos artistas potiguares. Sim. Então, e o professor Vander Aline, né, também que mora na cidade, né, que tem feito cursos de desenho, tem produzindo suas próprias revistas aqui, né, andou fazendo oficina de fanzine, né, e também fazendo com que os estudantes também desenhem, criem suas próprias histórias. Então, essa que é a ideia. Fazer com que as pessoas leiam, né, tá certo, que leiam cada vez mais, leiam os quadrinhos, né, também leiam, frequentem a biblioteca e se tornem leitores. Essa que é a ideia, estimular a leitura. E a gente veio fazer uma palestra sobre isso amanhã, de forma que a gente consiga fazer começar a ampliação dessas bibliotecas. Eu aprendi a ler graças às histórias em quadrinhos, né? Porque eu tive uma grande dificuldade, mas eu queria aprender a ler, que era para ler o que era. Eu só via as imagens, mas o que é que esse cara tá dizendo? Foi o que me forçou ali, né? E também eu costumo dizer que foram meus professores de desenho. Porque lembrando que eu sou dos anos 80. Nos anos 80 não era hoje em dia que você digita lá, eu quero aprender a desenhar. Aí aparece lá um monte de curso. Não era assim. Né? Aí eu via as histórias em quadrinhos, começava não, vou copiando. Então eu digo muito que as histórias em quadrinhos foram elas que foram meus primeiros professores de desenho. É uma coisa que o Maurício Souza usa muito, né? Ensinou o Brasil a ler, né? Né? Muita gente diz que é um exagero, não sei o quê, mas eu acho que, né, realmente, de uma determinada geração, né, era a porta de entrada. Era a porta de entrada. Depois eu acho que também Ziraldo também. Teve. Os dois, né? Eu os acho que dois foram, estavam ali, né? Muito porque também esses dois fizeram livros, depois, né? Então eles popularizaram. Né? Porque os primeiros livros de infantil eram muito texto. Tinha ilustração, mas era pouca. Era pouco. Aí depois foi começando, né, a haver uma
uma predominância maior da ilustração, depois chegou até a ter vários livros ilustrados, quase com pouquinhos textos, sabe? Depois, né, foram adaptando, porque também tudo vai progredindo, Vai sabe? progredindo e vai tendo outras ideias, mudando, e vai mudando. as pessoas vão evoluindo, né? vão vendo. Por isso a importância de estar sempre estudando, né? Porque as coisas E mudam. por isso também, na própria Gibiteca, a gente vai ver lá quadrinhos de 20 anos atrás, vai ver quadrinhos de 10 anos, de 30 anos. Você vê tanto a qualidade, quanto o estilo, quanto a forma que cada um vai fazendo, exato. né? E o tempo, né? Que em determinado período teve uma arte que sobressaiu, aí depois foi outra, né? Exato. Porque vai tendo essa mudança, né? Na arte. Isso é que é bom da arte, né? Ela nunca fica parada, ela sempre está em constante movimento. Isso é que eu acho maravilhoso na arte. Pois é, então pronto. Então amanhã, né, vamos ter esse evento, né? E estaremos lá, vai ter os estudantes, né? Os estudantes das escolas públicas vai ser pela manhã, né? Vai pela ter manhã. Como é o nome daquele auditório lá do teatro? É o Cine Teatro. Cine Teatro. Lá aqui agora eu não digo o nome do poeta Arcanjo. Pois é. Que é o pai do professor Dejalmir, o nome do Cine Teatro daqui. E a gente tá com a segunda edição do Cine Teatro Portas Abertas, viu? Eu sou ruim de memória de estar decorando os nomes, olha só. Mas é isso aí. Então isso é importante, sabe? Eu acho que hoje em dia, né, as pessoas começam a ver a importância, certo? Da participação cultural, sabe? Dentro da presença da literatura, da presença da arte na vida das pessoas, sabe? A gente não pode ver só para trabalhar direto o dia todinho, sabe? A exaustão, ou então simplesmente só apaixonado pelo capital, pelo dinheiro, né? Quase como um Deus moderno, pós-moderno, né? Com essa loucura toda. Aquela história, o cara, eu bolo de rir, né? O cara diz, não, o cara passa a vida todinha, né? Não sabe nem o nome dos filhos, né? Não, porque eu tô lutando pelos meus filhos, trabalhando, não sabe nem o nome do filho. Aí depois os caras começam a fazer besteira, acaba com a vida do cara. Mas eu fiz tudo por você, você não tem nem tempo, cara. Você tava fazendo outras coisas, só querendo, como diz Belchior, juntar seu fio metal. E a gente viu também com a pandemia, né? Exatamente isso, né? Quer dizer, que às vezes o mundo pode parar e não se acaba. E a arte foi quem, de certa forma... Exatamente, de certa forma, que você estava lá em casa, e agora fazer o quê? Tocar um violão, né? Fazer nada, ter um ócio criativo, né? Se divertir, conversar, né? Num tempo em que as pessoas estão tão agressivas, às vezes, né? Estão sem amigos, sem aquelas coisas. Então, tá a hora da arte ter presente, sabe? Cantar, celebrar a vida, como eu falei da história de Ariano Suassuna, sabe? Acho que tem que se voltar para isso. Que a vida não é uma coisa só, não é só seu trabalho, às vezes não é só sua família, não é só, às vezes, seus coisas sociais, mas a sociedade como um todo, né? A cidade, todo mundo tem sua importância, né? Tem sua importância você ter uma participação social, tem sua importância você ter cuidado com a sua biblioteca da sua cidade, você ter cuidado com as praças da sua cidade, você ter cuidado com as casas da sua cidade, com a questão do meio ambiente, sabe? Com a questão da saúde mental, né? Ninguém vive sozinho no mundo, né? Nem na cidade, nem no estado, nem no mundo hoje em dia, né? Você vê que uma coisa que você faz, às vezes uma coisa aqui, né? Ela repercute no mundo todo, né? Às vezes certas coisas, você não pode mais brincar, sabe? Com certas coisas como que a pessoa achava que fazia de primeiro, né? Quer dizer, que às vezes uma atitude, né? Uma irresponsabilidade de determinada coisa que você pode fazer que vai ficar por isso mesmo. Não. Né? Hoje em dia tem consequências. Tem certas coisas que você achava que não, tem umas consequências muito graves, né? Por exemplo, essa questão do bullying, né? A gente, né? História em quadrinhos, falando sobre isso, às vezes eu fiz um trabalho com a escola exatamente que os alunos escreviam sobre isso. Que era uma coisa que diferente, não tinha essa coisa toda. Não, tem muito mimimi hoje. Tem certas coisas, mas tem certas coisas que realmente provocam muitos traumas, né? Então, porque vai depender muito da família, né? Da estrutura da família, aonde aquela pessoa tá, que muita gente às vezes tem um bullying na escola e não tem uma família desestruturada, meu amigo, complicou. E às vezes o bullying é dentro de casa mesmo. Aí então, é que complica mais ainda, né? Então é importante que as pessoas, eu digo, o mundo não é tão simples para o povo simplificar em sim, não, né? Infelizmente, com essa lógica do computador, é sim, não, né? E não é só isso, né? E o mais ou menos, né? Quer dizer, é importante você sempre estar refletindo, conversando, discutindo, sabe? Questionando, fazendo comparações, porque infelizmente é assim mesmo. Você tem que ter uma visão mais ampla do que é o mundo, do que simplificar demais.
Não achar que só você tá certo, né? Exato. Você pode estar um pouquinho certo, mas o outro também tem suas razões em Exatamente. determinadas coisas. Do mesmo jeito, exatamente, vale para a arte que eu digo, né? Quer dizer, não existe, às vezes, um desenho melhor, um artista maior, sabe? Existem artistas diferentes, estilos diferentes, histórias diferentes, formas diferentes de contar a história. Às vezes, como você diz, uma história toca mais a pessoa, dependendo da vida de cada pessoa, né? Então é importante isso, você ter mais conhecimento, saber usar o conhecimento, não é só ter o conhecimento. Porque nunca se teve tanto conhecimento hoje, nunca se teve tanta informação, mas se você não saber usar, você é doida. Ou doido não vai servir para nada, então você vai ficar só fofocando. Quer dizer, só criando, sabe, certas ilusões piores. Você vai criar prisões, né, sociais, comportamentais e mentais que você não vai conseguir sair daquilo. Então é importante estar aberta, exatamente, estar aberta ao conhecimento, ao estudo, às pessoas, sabe? À diversão, ao novo, ao diferente. Tudo isso vai facilitar que... enriquecer o vocabulário. Exatamente, também. sabe? E sempre que eu digo, valorizando às vezes quem está perto de você. Tem gente que eu digo, quer mudar o mundo, mas não quer mudar nem a rua dele. Aí fica difícil, né? Fica difícil. É logo o maníaco, né? Então vamos devagarzinho sempre, né? Tentando fazer as coisas dentro da medida do possível e depois a gente vai buscando o impossível também, quando for a oportunidade, se tiver chance. É isso aí. Elcio, mais alguma coisa a acrescentar? Ou por hoje? Não, por hoje eu acho que tá bom, né? Tá bom. Vamos deixar para uma próxima. Né? Acho que se se esqueceu de alguma coisa, Na próxima a gente complementa. Sempre vai ter história. E sempre vai ter outras histórias que ele vem contar aqui, de outras histórias que ele está fazendo. Que ele já falou, né? Que está fazendo outras histórias em quadrinhos. Então, como agora ele está bem ali, em Angicos, né? Aí vai ser bem mais fácil da gente sempre estar conversando. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Muito obrigado, Vandé. Obrigado, Elcio, por ter vindo. Valeu, pessoal. Agradeço. Até a próxima. Até.